Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa bênção, obviamente, depende da fé. Não da religião, mas da fé. Se você é católica, espírita, se você é budista, evangélico, se você tem ou não tem religião, não interessa. Para Deus não interessa a religião de ninguém. Para Deus interessa aqueles que acreditam naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele promete na sua palavra. Isso é fé. Essa fé é que faz a diferença. A pessoa que manifesta a fé, a pessoa que manifesta, que exercita a fé, certamente é uma pessoa atrevida, porque a fé é atrevida. Então você veja, por exemplo, você está me ouvindo neste momento e gostaria de entender mais a respeito da fé. Eu vou falar do amor. Vamos falar do amor porque você vai compreender melhor a fé quando nós falamos sobre o amor. Veja só, quando uma pessoa casa, ela abre mão da sua vida de liberdade, ela abre mão da sua vida solteira para se casar, se unir com outra pessoa. Ela sacrifica a vida dela de solteira por outra pessoa. Isso é casamento. Ela se liga com outra pessoa pelo casamento por conta do quê? Do amor. Pelo menos é assim que a gente entende. Então, o sentimento de amor faz a gente dar a vida para outra pessoa e vice-versa. Ora, você não vê o amor, você não vê, não sente, você não consegue tocar no amor. O amor é um sentimento. Amor é um sentimento. É algo abstrato. Mas você tem certeza desse sentimento e por causa dessa certeza, desse sentimento, você abre mão da sua vida de solteira, de solteiro, para viver com outra pessoa apenas. E é o que acontece hoje em dia. Todo mundo quer casar, todo mundo quer ter o seu pé de chinelo, é ou não é? Todo mundo quer calçar o seu sapato, todo mundo quer arrumar a sua vida, ninguém quer ficar solteiro. Você veja, por exemplo, até os gays querem casar. Até os gays querem casar, porque ninguém quer ficar sozinho. Ninguém quer ficar sem ninguém. Por quê? Isso acontece por conta do sentimento de amor. Sentimento de amor. Muito bem. Você entendeu agora o que é um sentimento de amor. Agora vamos entender o sentimento de fé. O sentimento de amor é em relação às pessoas que a gente vê, as pessoas que a gente toca, as pessoas que a gente abraça, as pessoas que a gente quer bem. É ou não é? Agora, o sentimento de fé diz respeito a alguém que nós não vemos, que nós não tocamos, que nós não abraçamos, que não abraça a gente não sente, que é Deus. É o Todo-Poderoso, é o infinito, Senhor dos céus e da terra. Nem todos creem, nem todos acreditam na sua existência, mas aqueles que têm esse, digamos, sentimento de fé, creem que ele existe e que se torna abençoador dos que o buscam. Então, o sentimento de fé que nos une a Deus também é o casamento. Porque Deus,
Deus jamais vai aceitar dividir você ou eu com quem quer que seja, com qualquer outro Deus, digamos assim. Ele quer ser o primeiro em nossa vida. Então, o casamento com Deus, em outras palavras, envolve uma entrega total. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Por exemplo, o casamento com uma outra pessoa, às vezes a pessoa trai, o outro trai, às vezes o outro tem 2 mulheres, 2 homens, às vezes tem 3 mulheres, às vezes o sujeito não quer ficar agarrado só a uma, quer ficar com outras mulheres, quer viver na base de muitas mulheres ou de muitos homens, enfim. Mas Deus não aceita isso. Ou ele é, ou ele não é. Ou ele é seu marido, ou ele não é o seu marido. Ou ele é o primeiro na sua vida, ou ele não é o primeiro na sua vida. E o que determina isso? É a fé. É a fé. Mas assim como o sentimento de amor faz a pessoa tomar uma atitude que é casar e viver em função da outra, um do outro, assim também é a fé. A fé faz isso. A fé leva a pessoa a se envolver com Deus. Por isso eu chamo de fé atrevida, porque ela se envolve, a pessoa se envolve com esse Deus invisível, esse Deus que a gente não sente, que a gente não toca, que esse Deus que é espírito. A gente se envolve com ele de maneira radical, a gente coloca ele em primeiro lugar na nossa vida. E por isso que as pessoas chamam a gente de louco, de fanáticos, de perturbados. Por quê? Porque nós nos envolvemos, nós casamos com alguém que a gente não vê, que ninguém vê, nem nós vemos. Porém, esse alguém, nós temos absoluta certeza, que é fé, que está conosco. Agora, ô bispo, como que eu posso saber que Deus me aceitou como o seu parceiro, como o seu aliado, como a sua esposa, A Bíblia fala que a igreja é a noiva de Jesus e noiva é aquela que vai se casar. Então, como é que eu posso saber que Deus me aceitou, eu sendo uma pessoa tão errada, tão cheia de falhas? Quando você toma atitudes de obediência à palavra dele, então você se torna sócio dele. Você se torna propriedade dele. E então é obrigação dele cuidar de você, proteger você, guardá-la de todos os males. Mas como é que eu faço isso? Quando Deus fala sobre dízimos e ofertas, ele está falando justamente nisso, casamento. Ele está falando em aliança. Ele está falando em parceria com ele. Porque tudo é dele. Tudo que existe no mundo é dele. Que existe no infinito é dele. Então, quando nós colocamos o que nós temos, que é dele também, mas quando nós delegamos a ele como o Senhor da nossa vida, quando nós o elegemos Senhor da nossa vida, através da obediência à palavra dele, você há de convir o seguinte, Deus só é Senhor dos que o obedecem. O Senhor Jesus Cristo só é Senhor dos que lhe obedecem. Ele não é Senhor de todo mundo. Embora todo mundo o considere Senhor, mas ele só é Senhor daqueles que obedecem a sua voz. Então ele disse, trazei todos os dízimos, as ofertas, e provai-me nisto. Quer dizer, provai-me nessa sociedade. Você me dá os seus primeiros 10% e os 90% restantes
você vai ser abençoado, próspero. E você vai ter a minha bênção. Porque eu vou abrir os seus caminhos. Eu vou abençoar esses 90%. Então, quando há esse casamento, então Deus obrigatoriamente tem que honrar a parte dele, a palavra dele. Porque não existe sociedade de uma só pessoa. Só existe sociedade, no mínimo, de 2 pessoas. Então, quando você se sujeita, se submete à palavra dele, em obediência, você pode até prová-lo, você pode até testá-lo. Vamos ver se a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Aí você faz um teste com Deus. Ó Deus, eu estou aqui desempregado, eu não tenho dinheiro, eu estou arruinado, eu não tenho onde morar, eu não tenho onde colocar a cabeça. E eu quero ver se o que está escrito aqui é verdade. Então suponhamos que você seja um mendigo e você ganhou naquele dia uma moeda de R$1. Então você pega essa moeda de R$1 que você ganhou, é a única coisa que você tem, coloca sobre a Bíblia e fala: Senhor, está aqui. É tudo que eu tenho. Agora eu quero ver se essa palavra é verdadeira. Se for verdadeira, eu vou te seguir. Se não for verdadeira, eu vou saber. Eu vou perder esse R$1, mas eu vou saber que isso aqui tudo é mentira. E essa é a proposta para esta semana que vem agora. De domingo a domingo, do dia 1 até o dia 8, nós vamos fazer prova com Deus. Com os dizimistas e os ofertantes. Nós vamos fazer prova com Deus. De domingo a domingo, nós vamos levar as pessoas a provar aquilo que Deus prometeu. Porque ele disse: abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. O que é bênção sem medida? Bênção sem medida é bênção sem medida. É como o rio que joga água no mar, o mar nunca se enche, o rio nunca se seca. É assim que funciona. Bênção sem medida, minha amiga, meu amigo ouvinte, é bênção sem medida. Quer dizer, você recebe bênção hoje, amanhã, depois da manhã. Não interessa se você merece, se você não merece. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer. Mas quando você manifesta a fé atrevida na palavra de Deus, ele obrigatoriamente tem que corresponder a essa fé e muda a sua vida. E muda a sua vida para que todos vejam. Vejam que há diferença entre aqueles que têm a fé atrevida daqueles que têm uma fé emotiva, uma fé religiosa que não funciona. Então, essa é a palavra para você. A partir de domingo agora, de domingo a domingo, prova com Deus. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Então nós estamos aqui com o bispo José e também o bispo Formigoni. Ambos eram viciados na cocaína, além das outras drogas. Eles eram cracudos. Ainda esses dias eu ouvi uma reportagem na Record, na Rede Record, alguém dizendo assim: meu filho eu tive que interná-lo numa clínica, ele ficou internado. Quando ele saiu da clínica, ele estava bem. Mas quando, um dia depois, ele voltou novamente para o crack. É uma maldição, dizia ela, é uma maldição, porque ele não conseguiu manter-se imune ao crack. Formigoni, você e também o José, vocês dois que são especialistas
em libertar pessoas dos vícios, porque vocês eram viciados. Essa pessoa que diz que não tem jeito, a pessoa sempre volta depois de um tratamento na clínica, é verdade isso? Bispo, eu queria que primeiro ela encontrasse ou me dissesse qual é a clínica, qual é o psiquiatra que afirmasse ou que garantisse a ela que ela internando o filho dela, ele iria sair dali curado. Porque não que estejamos ou que vamos falar mal da clínica ou do psiquiatra, porque eles são limitados. O psiquiatra já afirma e a clínica afirma que é uma doença incurável. Quer dizer, tecnicamente eles estão certos. Eles estão afirmando. Absolutamente certo. Não tem cura. Não tem cura. E ainda dizem Do ponto de vista humano, não tem cura. Não tem cura. E ainda dizem que é uma doença progressiva e fatal. Que realmente é uma doença incurável, progressiva e fatal. Humanamente é isso. Agora, a gente vê famílias que elas estão morando na clínica e visitando as suas casas de vez em quando. É o que está acontecendo, porque elas estão internando o filho, internando o ente querido, aí ele fica lá 6 meses numa clínica. 6 meses ele fica longe da sociedade, longe da família e longe da droga, longe da substância. Mas o desejo pela substância, a vontade pela droga, fica latejando dentro dele. Dentro da clínica, ele é medicado. Ele é automedicado, eles vão medicando ele ali dentro e dizem que vão controlando a vontade da droga com uma outra droga. Então logo ele sai daquela clínica, então aquela vontade que está latejando dentro dele, que continua dentro dele e que o medicamento que eles aplicam, as instruções que eles dão, o grupo de autoajuda, pensamento positivo, nada disso conseguiu neutralizar o espírito do vício, leva ele novamente a usar aquela substância e até de uma forma dobrada. É o que a gente mais tem atendido. Pessoas que ficaram internadas 5, 10 vezes e voltam a usar mais do que antes. Exatamente. Quantas vezes você, nós falamos consigo mesmo que iria parar, que seria a última pedra, mas a força do braço, ou a força de vontade, não foi suficiente. Por quê? Porque a verdade é que o vício é um espírito. Então, esse espírito não vai sair porque a pessoa quer que saia. Ele tem que ser arrancado. E é esse trabalho que nós realizamos, vamos realizar sábado, e você tem realizado no domingo. A proposta é essa, de arrancar esse espírito. Uma vez esse espírito sendo arrancado, ela liberta, ela muda. Mas como é possível arrancar um espírito tão cruel, um espírito tão forte, o mais cruel de todos os espíritos, porque ele vai matando as pessoas aos pouquinhos? Como é possível arrancar uma força tão violenta como o espírito do vício, especialmente o espírito do vício do crack? Só tem uma coisa, minha amiga, meu amigo: a fé. A fé. A fé atrevida, que eu falei ainda há pouco, essa fé atrevida faz isso. E somente a fé atrevida. A fé bíblica. A fé que acredita, que crê na promessa de Deus, na palavra de Deus. Então, quando a pessoa que ouve, por exemplo, essa mensagem, que está nos ouvindo neste momento, e diz assim, dentro de si, quer dizer que existe cura para esse problema meu. Quer dizer que tem solução, eu posso me livrar do crack. Quando a pessoa acredita, começa a acreditar nessas promessas da palavra de Deus, porque Deus não faz acepção de ninguém, ele aceita todo mundo, inclusive o cracudo. Você é cracudo, você é bem-vindo. Deus aceita você como você está, com crack ou sem crack. Não importa se você estiver sujo, imundo, não importa como você está. Ele aceita você como está, como você estiver. Agora, é preciso que você venha a ele para manifestar essa fé atrevida. Você manifesta essa fé, então, esses dois servos de Deus, que outrora, que há 7 anos, o bispo Formigoni foi 7 anos viciado no crack. 7 anos.
está aqui hoje. Quanto tempo faz que você já foi liberto, Formigoni? Fazer 20 anos. 20 anos! Não foi uma semana passada, não foi o ano passado, fazem 20 anos. E você, ô José, Bispo José, quantos anos você já foi liberto do vício? 21 anos agora esse ano. E não tem recaída, né, bispo? Porque Você aí não teve recaída, não você? Não tem esse negócio de recaída, porque a pessoa, todas elas dizem, eu fui internado e tive recaída. Fui internado de novo, tive recaída. Tem outras que dizem, eu fiquei um mês sem usar droga, mas tive a recaída. E o espírito do vício está ali latejando. Não tem jeito. Teve um rapaz que deu testemunho domingo agora, 3 da tarde, ele disse o seguinte, eu fui internado 7 vezes, fui diretor de clínica, eu fui terapeuta dentro da clínica. Que é isso? Dentro da clínica, eu dava instruções para os outros internos e eu fui parar na Cracolândia. Não teve jeito para mim. Não tinha jeito. Eu fiquei morando 3 meses na Cracolândia. E ele só foi curado nesse tratamento. Ele está 2 anos que ele está livre, está curado. Tem mais nada, é outra pessoa. Então, minha amiga, meu amigo, vamos e convenhamos. Tudo bem se a gente estivesse aqui fazendo uma propaganda de forma que você tivesse que pagar alguma coisa para ser liberto, tudo bem, você poderia até desacreditar. Mas nós estamos fazendo um trabalho gratuito, literalmente gratuito. Com crack ou sem crack, você pode vir e você será bem atendido. Qualquer que seja o vício, o grau de vício que você esteja vivendo, se você estiver nos limites do vício, nós estamos prontos. Tanto o José, que vai começar neste sábado, às 3 horas da tarde, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, 3 horas da tarde, ele estará a postos, pessoalmente, atendendo as pessoas, os cracudos, qualquer que seja o seu vício, mas especialmente os cracudos, que são os piores, o pior vício é o crack. Então, ele vai estar atendendo as pessoas 1 hora antes de começar a reunião, que começa às 3 da tarde, 1 hora, quer dizer, às 2 horas, ele já vai estar atendendo as pessoas que estão necessitadas. E no domingo, o Bispo Formigoni também, que é especialista em libertar pessoas dos vícios das drogas, porque ele foi viciado, também estará 1 hora antes das 3 horas atendendo as pessoas. Quer dizer, você não tem que pagar nada. Mesmo o atendimento, o aconselhamento, você não tem que pagar nada. É gratuito. Você acredita nisso? Bem, se você acredita, venha. Se você não acreditar, o problema é seu, fica por onde está. Mas se você acredita e quer ajuda, neste sábado e domingo, às 3 horas da tarde. Sábado e domingo, às 3 da tarde, às 3 horas da tarde, a partir de 1 hora antes, quer dizer, às 2 horas da tarde, eles já estarão a postos aqui na Avenida João Dias, 1800, pertinho da ponte de João Dias, a ponte João Dias, aqui em Santo Amaro. Bispo, o que essa pessoa tem a perder? Porque ela já perdeu tudo. Já perdeu família, já perdeu os sonhos dela, o futuro, já perdeu a dignidade, já perdeu o nome. O que ela tem a perder mais? O que ela tem a perder se ela vir para esse tratamento? Essa é a realidade. Ela só vai ganhar, porque nós ganhamos, nós vencemos os vícios, nós mudamos de vida e ela também vai mudar de vida. A história dela vai mudar. Essa é a grande realidade. Então nós estamos prontos para levá-la a sair dessa situação vexatória, crítica que ela está vivendo. E um detalhe, como o senhor colocou, todos os vícios, não importa o vício, porque se teve jeito, se teve cura para o vício do crack, tem jeito para o vício do álcool, para o vício do cigarro, para o vício da pornografia, dos jogos, da prostituição, para o vício da maconha, para o vício da cocaína. Qualquer vício que ela estiver enfrentando, existe cura, existe saída. Esses 7 anos que o senhor colocou, que eu vivi, eu fui viciado no loló, na cola, fui viciado no chá de cogumelo, fui viciado no LSD, no êxtase. Então a gente passou por tudo isso. Enfrentamos tudo isso e vencemos. Você quer ver uma coisa? Ontem eu estava lendo no r7.com, e o que aconteceu? Parece que foi lá na China, um rapaz morreu. Ele morreu
porque ficou 3 dias seguidos, 72 horas seguidos, jogando joguinho na internet. Então deu um problema na cabeça dele, queimou tudo. Queimou, deu um curto-circuito dentro da cabeça dele, ele morreu. Por quê? Viciado. Então, vício é um espírito e leva à morte, como qualquer vício leva à morte. Ontem você ficou de terminar o seu testemunho, o Bispo José. Você foi viciado, você falou que a sua mãe estava... Você viu a sua mãe morta, você chegou a ver a sua mãe morta. Vi ela morta. Exatamente. E você não... a maior dor que você sentiu foi de não poder tê-la atendido o seu sonho, as suas orações. Ela queria vê-lo livre das drogas, livre de tudo, daquela vida que você vivia. E aí isso incomodou você. Mas eliminou o seu vício? Não. Em meio a essa situação, eu me aprofundei mais ainda. Aí que você mergulhou mais fundo. De cabeça. Exatamente. E como é que você foi liberto? Como é que aconteceu a mudança na sua vida? Eu, depois de uma noite fumando o crack, bicho, eu senti uma dor forte no coração. Uma irmã minha chegou com um óleo da igreja, esse óleo ungido, colocou em cima do meu coração e a dor passou. Fiquei impressionado com aquilo. No outro dia, sem ninguém falar, sem ninguém me chamar, eu fui na igreja. Cheguei na igreja, o pastor me atendeu, me orientou. Eu contei a minha situação, que eu já era viciado no crack há 5 anos, não aguentava mais aquele sofrimento, queria mudar de vida. Então ele me levou até, entrou na igreja, ele estava na porta. Fez a oração. Fez a oração. Quer dizer, você recebeu o atendimento, o mesmo atendimento que você vai dar neste sábado, e também da forma, por exemplo, se alguém está me ouvindo, se algum cracudo estiver com dor no peito, pensando que vai morrer, se alguma coisa ruim estiver acontecendo, venha neste sábado, você também vai usar o mesmo óleo ungido para ungir o coração dele, porque assim como o óleo ungido livrou você da morte, vai livrar da morte essa criatura que está sofrendo, neste sábado às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. O espírito da fé que me libertou vai libertar essa pessoa também. Então, essa pessoa que quiser falar com você deve chegar 1 hora antes e 1 hora depois vamos estar atendendo. Quer dizer, você 1 hora antes da reunião e 1 hora depois da reunião, você vai estar atendendo a pessoa. E se por acaso ela estiver passando mal, estiver nas últimas, então ela vai ser ungida com esse óleo. Vamos fazer a unção com óleo e a oração da fé e arrancar esse espírito do vício. E você, Formigão, no domingo? A mesma coisa, 1 hora antes, no domingo, 1 hora antes das 3 da tarde, e depois da reunião das 3 eu fico até a última pessoa, até a hora que ela quiser. Tiver gente esperando, nós vamos atender e vamos ajudá-la. Então, neste sábado, às 3 da tarde, aqui na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, o Bispo José, especialista em libertar as pessoas das drogas, estará atendendo você gratuitamente, aqui na João Dias, 1800, Santo Amaro. Você vai ser atendido, a partir das 2 horas você pode chegar com o problema, com a dor que tiver, ele vai estar com um vidrinho de azeite de óleo ungido para ungir você. E a mesma coisa vai acontecer no domingo às 3 horas da tarde, mas que vai começar realmente, você começa a atender às 2 horas da tarde. Vocês todos são convidados e não tem que pagar nada. Você pode vir de bolso vazio, não tem problema não. Venha como você estiver. Você vai ser liberto. Por quê? Porque a fé é a união da pessoa com Deus, é a comunhão da pessoa com Deus. E quando a gente se liga com Deus, com o Espírito do Altíssimo, os espíritos da morte, os espíritos dos vícios são completamente arrasados, literalmente arrasados. Você fica livre, você não vai ficar mais escravo de qualquer que seja o vício. Então, neste sábado e domingo, às 3 da tarde, aqui na Avenida João Dias, 1800, mas também em qualquer outra igreja universal do Reino de Deus espalhadas pelo Brasil e mundo afora, às 3 horas da tarde, sábado e domingo.
Tá bom? Deus abençoe então a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.